Então, a gente, como na outra aula de revisão, a gente fez dois assuntos da prova, né? Probabilidade e possibilidade. A gente vai ver agora tabela de distribuição de frequência e vai ficar faltando a parte de gráfico, né? Então, a gente vê agora, faz uma revisão de tabelas e depois de gráficos. Então, a tabela, tanto a tabela como o gráfico, são formas de você representar ou resumir a informação ou a pesquisa que está fazendo. Resumir de forma sem perder o conteúdo, né? E você distribui de acordo com a forma com as informações ou os dados são apresentados. Então, é uma forma de você organizar para melhor compreender a informação que você está querendo descobrir, né, que você está pesquisando. Essa informação é colocada de acordo com o número de vezes que aparecem ou transformar esse valor, né, em porcentagem. Então, ela pode apresentar os valores, o número de vezes em forma de porcentagem. O número de vezes que cada uma variável é citada é frequência absoluta, né? O número de vezes que aparece. Então, se você faz uma pesquisa sobre a cor dos olhos e aparece 5 vezes a cor castanha, então a frequência absoluta é 5. A frequência relativa é quando você transforma essa frequência absoluta em porcentagem. Para isso, você pega o total das frequências, né? E divide a frequência que você quer calcular, transformar em porcentagem, pelo total das frequências. Multiplica por 100 e transforma em porcentagem. Então, você tem que ter aqui todas as frequências somadas. E a frequência absoluta acumulada é quando você soma linha por linha da tabela as frequências absolutas que aparecem e também pode calcular a frequência relativa acumulada, da mesma forma. Então, vamos ver um exemplo aqui. A gente tem uma tabela. Foi perguntado a alguns alunos sobre a preferência musical. Eles perguntou sobre esses tipos aqui, samba. Aí apareceu que 35 escolheu samba, 65 MPB, 52 rock, 56 pagode, 42 sertanejo, totalizando 250 alunos que participaram dessa pesquisa aqui. Para construir a tabela, primeiro a gente vai contar, né? Que já foi contada a frequência absoluta, né? Você tem aqui a frequência absoluta. Samba, 35, então frequência absoluta, 35. MPB, 65, frequência absoluta, 65. Rock, 52. Pagode, 56. Sertanejo, 42. No total, 250 alunos. Então, aí, nesse caso, você já tinha a frequência absoluta. A frequência absoluta acumulada, agora a gente vai somar, né? Linha por linha. Começando da linha 1. Na linha 1, como você não tem linha anterior, então você repete o valor 35. A partir daí, você vai somando, né? O valor, linha 1 com a linha 2, coloca na linha 2. Dá 100. Pega o resultado, né, para você não somar as três, já que você somou as duas primeiras. Então, na terceira, você vai somar o resultado da segunda mais a terceira. Então, segunda linha mais a terceira, coloca na linha 3. Dá 152. E aí vai até o final. Terceira linha mais a quarta, coloca na linha 4. 208. Quarta linha mais a linha 5, coloca na linha 5. Vai aparecer o total aqui, né? Tem que aparecer esse valor, senão tem alguma coisa errada. Para porcentagem agora, o que a gente vai fazer? Vou pegar a frequência absoluta, que eu quero transformar em porcentagem, no caso do samba 35, e dividir pelo total 250. Aí depois vou fazer a mesma coisa com MPB, com rock, pagode, sertanejo. E assim calcular a frequência. Divide a frequência absoluta pelo total e multiplica por 100. Então, no caso do samba, é 35 sobre 250, dá 0,14, vezes 100, 14%. Colocamos aí. MPB, 65 dividido por 250, 0,26 vezes 100, 26%. Rock, 52 dividido por 250, 0,280 vezes 100, 20,8. Pagode,
62 por 250, 0,224 vezes 100, 22,4. Falta sertanejo, né? 42 dividido por 250, 0,168 vezes 100, 16,8. Somando todas as porcentagens vai dar 100%. A frequência acumulada é a mesma ideia da frequência absoluta, né? Linha 1 a gente repete e a partir da linha 1 a gente vai somando. Linha 1 com linha 2, depois o resultado da linha 2 com a linha 3, o resultado da linha 3 com a linha 4, o resultado da linha 4 com a linha 5, e a gente vai achando as porcentagens. Então a gente vai fazer 14 na primeira, 14 mais 26, 40, 40 mais 20,8, 60,8, 60,8 mais 22,4, 83,2 mais 16,8, 100%. E a gente preenche a tabela, né, com as informações da tabela inicial. Aí a gente também tem algumas atividades do módulo que a gente já passou. A ideia é que você possa repetir, para se já fez ou se não fez, repete. E já fazer alguns exemplos aqui, né? Deixa eu ver aqui. Então, bora ver aqui as questões do módulo. Para 163, questão 1. Na questão 1, complete a tabela. Então, você tem aqui a frequência absoluta, tem que calcular a frequência relativa. Então, o que a gente vai fazer? Você tem aqui nessa tabela o número de acidentes na cidade do Espírito Santo de 2013 a 2016. Então, no ano de 2013, você teve 686 acidentes, no total de 2.193. Então, bora dividir, multiplicar por 100 para achar a porcentagem ali, a frequência relativa. Então, 686 dividido por 2.193 dá 0,3128, ou 31,28, vezes 100, 31,28. Aproximar para 31,3, para uma casa decimal. No ano de 2014, você tem 628 dividido por 2.193, vezes 100 dá 28,6%. Novamente a gente aproximou. 2015, 472 dividido por 2.193, vezes 100, 21,5%. 2016, 407 dividido por 2.193, vezes 100, 18,6%. Somando 100%, não é isso? Então já foi, preencheu a tabela. Era só isso que ele pediu, né? Ele completou, faltava só a frequência relativa, já era. Peguei mais uma aqui, né? A questão 2. Então você tem para completar a tabela, só que nesse caso aqui não foi apresentada, não tem frequência absoluta e a frequência relativa, então a gente só vai calcular aqui, primeiro somar quantas cores amarelas a gente tem. Uma só. Tem frequência absoluta, uma. Cor azul, uma. Duas cores azuis. Cor branca, aqui em cima a gente tem uma. Duas. Cor preta, uma. Duas. Três. Quatro. Cinco cores. Cor verde, uma. Duas. Três. Totalizando 13. Nessa questão aqui, né, você tem, Nair anotou as cores da bicicleta que ela vendeu nesse período aqui, durante o mês de março, né, no período do mês de março. Então, ela anotou as cores e vai transformar essa anotação dela em uma tabela de distribuição de frequência.
Então, primeiro a gente fez a frequência absoluta, que é o número de cada cor, né? O número de vezes que cada cor foi vendida, que foi citada. Agora a gente vai transformar em porcentagem, né? A frequência relativa. Eu vou pegar o valor, né, de cada cor e dividir pelo total. Então, por exemplo, da cor amarela eu vou dividir 1 por 13. Tá? E multiplicar por 100, 7,7. A cor azul, duas vezes, dividir 2 por 3 e multiplicar por 100, 15,4. A cor branca, a mesma coisa, né? 2 por 3 dá 15,4. A cor preta, 5 em 13 vezes 100, 38,5. E a cor verde, 3 sobre 3 vezes 100, 23%. Somando, eu tenho um total de 100% aí. Então, aí a gente trabalhou aqui com tabela de distribuição de frequência simples, bora ver agora intervalo. Então, primeiro, bora falar aqui uma tabela em roll, né? Uma tabela em roll é quando você tem os valores simplesmente em ordem crescente. Então, eu pergunto, por exemplo, faço na sala de vocês qual a idade de cada um. Aí eu pergunto todas as idades e coloco elas em ordem crescente. Se eu tiver 20 alunos, então pergunto a idade dos 20 alunos e coloco todos os valores em ordem crescente, mesmo que apareça valores repetidos, né? Ou decrescente, tanto faz. Então, colocando só essa informação, né, em ordem crescente ou decrescente, você tem o que a gente chama de tabela em roll. A tabela em intervalo é quando você tem um número muito grande de valores citados, ou uma variação muito grande. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre a altura média da sala, aí pergunta a cada um a altura e a gente tem, cada um tem uma altura diferente. Então, se fosse fazer uma tabela, como a gente fez anteriormente, cada linha você teria uma informação diferente. Então, se tiver 20 informações, você teria 20 linhas. Se tiver 30, você teria 30 linhas. Então, aí você vai estar uma quantidade muito grande de valores e como a tabela tem como característica passar informação de forma resumida, mas sem perder conteúdo, então, se ia ter uma variação muito grande, ia ficar ruim de você fazer essa análise. Então, você trabalha nesse caso, né, quando você tem muita informação, intervalo ou classe. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela em roll com as idades de uma turma de uma gincana. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, vezes 8, você tem 40 alunos aqui, coloquei em ordem crescente as idades de cada um deles. Então, esse tipo de tabela aqui, com essa configuração, é uma tabela em roll. A gente vai pegar essa tabela e transformar uma tabela em classe ou intervalos. Perceba que, mesmo que eu pegue só as idades, né, de 10 a 19, você teria aí 9 valores diferentes. Você teria uma tabela com 9 linhas. Dá para fazer. Mas ainda assim ficaria uma tabela grande, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Dividir os números em intervalos e colocar cada intervalo e verificar quantos valores tem dentro de cada intervalo. Mas, para fazer isso, primeiro eu preciso calcular a amplitude total, né? Ou seja, a variação entre o maior e o menor valor da tabela em roll. Como já está em ordem crescente, fica mais tranquilo, né? Eu pego o maior valor e tiro o menor. Então, a amplitude total vai ser o maior valor da tabela menos o menor. Neste caso, 19 menos 8. Vai dar 9 valores. A gente precisa fazer isso porque, já que a gente vai dividir em intervalos essa quantidade de valores, eu preciso determinar um número de intervalo. E esse número de intervalo depende, e a amplitude total vai dizer qual vai ser esse número, né? Eu vou pegar a amplitude total e dividir pelo número de intervalos que eu escolher. 5, 6, 7. Não escolhemos um número muito pequeno, 1 ou 2, nem um número muito grande, para não perder característica da informação. Então, a quantidade de intervalo é escolhida por você que está construindo a tabela. Lembrando que você não pode escolher nem um número muito pequeno, nem um número muito grande, né? Mas você faz o seguinte para achar esse número de intervalos. Na verdade, essa amplitude, essa variação do intervalo, você pega a amplitude total e divide pelo número que você escolheu. Nesse caso aqui, eu escolhi 5. Então, eu peguei 9 e dividi por 5. Achei um valor
decimal. Então, nesse caso aqui, a gente aproxima para o maior valor. Então, eu vou aproximar sempre para mais aqui. Eu vou aproximar para 2. E eu vou contar a minha tabela. Meus intervalos serão contados de 2 em 2. Então, bora fazer essa tabela, né? Então, vamos construir a tabela. A gente já calculou a amplitude total, que é 9, a amplitude do intervalo, que é 2. Então, a nossa tabela vai ter 6 linhas, né? São 5 dos intervalos e uma linha que apresenta os valores totais. Então, eu vou ter no primeiro intervalo aqui de 10 a 12. Depois que a gente pega essa amplitude, calcula a amplitude, a gente vai construir a tabela e os intervalos vão ser construídos do menor valor até o maior. O menor valor que aparece lá é 10. Então, como a nossa amplitude do intervalo é 2, então a gente vai somando sempre 2. Pega o menor valor e vai somando 2 até ultrapassar ou chegar no último valor, que é 19 nesse caso. Então, não pode chegar até 18, tem que ser 19 ou 20, 21, tem que ser superior. Então, o segundo intervalo vai de 12 a 14, 14 mais 2, 16, então vai de 14 a 16. Perceba que o maior valor do primeiro é o menor valor do segundo. Aí você pergunta, então eu vou contar nos dois? Não. Nesse caso aqui a gente diz que a gente vai pegar sempre o de baixo. Então, se tiver a idade 12 na tabela, não vai ser contado no primeiro intervalo, vai ser contado no segundo. Se tiver a idade 14 na tabela, você não vai contar no primeiro intervalo, você vai contar no segundo intervalo que ele aparece. Ou seja, ele é sempre o menor valor. O maior valor não é colocado não é contado no intervalo, mas o menor sim. E de 16 a 18, 18 a 20, chegamos no maior valor. O menor valor que apareceu lá na tabela foi 10 e o maior 19. 20 é maior que 19, então a gente consegue assim calcular o total. Aí a gente volta na tabela e vai contar quantos valores tem entre 10 e 12. Lembrando que a gente vai contar o 10, o 11, opa, parou. Então no primeiro intervalo vão ter todas as idades, de 10 e 11 anos. Você tem 5 valores. No segundo intervalo você vai ter de 12 e 13 anos. Tem 10 valores. No terceiro intervalo você vai ter as idades 14 e 15. Tem 12 valores. No quarto você vai ter 16 e 17. Tem 9 valores. E no último você vai ter 18, 19 e 20 se tiver. Então ali a gente contou só 16 e 17, então aqui a gente vai contar os 3. Mas nesse caso só tem 2 lá, né? O 18 e 19, são 4 valores. Totalizando 40 valores. Então você tem 40 idades lá na tabela. E a gente calcula a frequência, né, absoluta dos intervalos, que é só contar o número de vezes que aparece os valores dentro de cada intervalo. Lembrando que o menor você considera e o último, o maior, você não considera. Para cada intervalo a gente faz isso, né? O menor valor do intervalo a gente considera e o maior não. Frequência acumulada, a mesma coisa, né? Primeiro ali a gente repete e a partir daí a gente vai somando. Linha 1 com a linha 2, coloca na linha 2. Linha 2 com o resultado da linha 2 com a linha 3, coloca na linha 3. Resultado da linha 3 com a linha 4, coloca na linha 4. Resultado da linha 4 com a linha 5, coloca na linha 5. E tem que dar 40, né? 5 mais 10, 15. 15 mais 12, 27. 27 mais 9, 36. 36 mais 4, 40. A frequência relativa, a gente vai pegar a frequência absoluta e dividir pelo total das frequências. Então, vou fazer, o primeiro intervalo vai ter 5 sobre 40, vezes 100, 12,5%. Segundo intervalo, você vai ter 10 sobre 40, vezes 100, vai dar 25%. Terceiro intervalo, você vai ter 12 sobre 40, vezes 100, vai dar 30%. Quarto intervalo, você vai ter 9 sobre 40, vezes 100, vai dar 22,5%. No último intervalo ali, no quinto, né? 4 sobre 40 vezes 100, 10%. Somando todos os valores, a gente vai ter 100%. A frequência aqui acumulada é a mesma ideia da outra, né? Na linha 1 você repete e depois vai somando o resultado da linha 1 com a linha 2,
2 com 3, 3 com 4, 4 com 5. Então, você vai ter 2,5 mais 25, vai ter 37,5. 37,5 mais 30, 67,5. 67,5 mais 22,5, 90. Mais 10, 100. E aí, com isso, a gente vê esse exemplo aí, tem a atividade da página 167. Fazer pelo menos uma para a gente fixar essa ideia. E o resto fica como exercício aí para vocês. Acho que nessas páginas só tem 2 ou 3 questões, né? Tem 2 questões só. Na primeira, complete a tabela para acompanhar o desenvolvimento de seus alunos. Uma professora de educação física mediu a massa corporal de cada um desses alunos e organizou uma tabela em rol. De acordo com os dados do intervalo da professora, complete a tabela com os intervalos. Então, ele não disse o número de intervalo aqui, então a gente pode fazer com 5 ou 6, né? Calculando a amplitude total, a tabela enrola tem essa característica de estar em ordem crescente ou decrescente. Então, você já tem aqui a tabela em ordem crescente, o maior valor 63 e o menor valor 47,6, subtraindo 15,4. Para calcular a amplitude, nós dividimos esse valor da amplitude total pelo número de intervalos que a gente escolheu. 6 intervalos, então eu divido por 6. Toda vez que achar um número decimal, aproxima para mais. Então, 2,6 aproximamos para 3. Agora vamos construir a tabela. Primeiro intervalo, menor valor, 47,6 mais 3. Segundo valor. Então, você vai ter de 47,6 até 50,6, 50,6, 53,6, 53, 56,6, 56, 59,6, 59, 62,6 até 65. Lembra que tem que passar do maior valor. Então, você aqui, 62 é menor que 63, o maior, 63. Frequência absoluta é só contar, né? Quantos valores a gente tem de 47,6 a 50,6? A gente tem 1, 47,6, 2, 48, 3, 48,5, 4, 49, 5. 6 valores. Lembra que o maior valor não participa, né? Esse caso aqui, 56, 50,6. Não aparece aí, então a gente para em 50, que é o menor. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Aí, entre no segundo intervalo, 50 a 53, a gente tem 5 valores. 53 a 56, a gente tem um valor. 56 a 59, 2. 5 valores de 59 a 62. E um valor de 62 a 65,6. Totalizando 20 valores. Lembra que a gente precisa desse total aqui para calcular a frequência relativa, né? Então, a gente vai ter 6 dividido por 20 vezes 100 para calcular a frequência relativa do primeiro intervalo. Então, no intervalo 1, a gente vai ter 6 dividido por 20 vezes 100, 30%. No intervalo 2, a gente vai ter 5 dividido por 20 vezes 100, 25%. No terceiro intervalo, a gente vai ter 1 dividido por 20 vezes 100, 5%. Quarto intervalo, a gente vai ter 5 dividido por 5, 20 vezes 100, 10%. Por 2, né? Tá errado ali, não é isso? Não. Eu pulei aqui quarto, quinto e sexto intervalo. São 6 intervalos aqui. Isso mesmo, tá certo. Eu falei 5 era 2%, tá certo? Então, totalizando 100%.
completou a tabela, fez o que ele queria. Ele só pediu essa aí, não pediu frequência acumulada, então beleza. A questão 2 também é bem parecida. Só tem essas duas questões, então bora fazer. Então você tem a tabela em ROL, né? Sobre o tempo de gestação de alguns mamíferos, né? Foi colocado ali. O menor valor, 106 até 440, é uma tabela em ROL. E pede para completar a tabela. Ou para construir a tabela, na verdade, né? Construir em quantos intervalos? Em 5 intervalos. Então a gente calcula a amplitude total, 420 menos 106, deu 334. Divide por 5 para achar a amplitude do intervalo. Aproximamos para mais, né? 66,8, 67. Então a gente tem aqui a amplitude do intervalo, vai ser contada de 67 e 67, né? Então o primeiro intervalo, por exemplo, vai de 106 a 173, né? Então bora lá, primeiro intervalo. Menor valor, 106, mais 67, 173. Mais 67, 240, mais 67, 307, mais 67, 354, mais 67, 441. Passamos de 440. Então, eu tenho aqui 5 intervalos. Bora contar a frequência absoluta de cada um desses intervalos. Em pontos valores, eu tenho de 106 a 173. 1, 2. Lembrando que o menor participa, o maior não. A gente tem 4 valores, aqui já é maior que 173. Entre 173 e 240, eu tenho 6 valores. 240 e 307 eu tenho 2 valores. 307 a 374 eu tenho um valor. Por fim, eu tenho mais 3 valores, totalizando 16 valores. Frequência acumulada é só a gente somando linha por linha, né? Por linha 1 a gente repete e depois a gente vai somando. Linha 1 com linha 2, 2 com 3, 3 com 4, 4 com 5. Então, 6 mais 4, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 1, 13, 13 mais 3, 16. A frequência relativa, a gente vai dividir a frequência absoluta de cada um dos valores pelo total. Multiplica por 100 para transformar em porcentagem. Então, no primeiro intervalo, eu tenho 4 sobre 16 vezes 100, 25%. No segundo intervalo, eu tenho 6 sobre 16 vezes 100, 37,5%. Terceiro intervalo, eu tenho 2 sobre 16 vezes 100, 12,5%. Quarto intervalo, eu tenho 1 sobre 16 vezes 100, 6,25%. E no último intervalo, eu tenho 3 sobre 16 vezes 100, 6. Está errado aqui, né? Não dá igual, né? Vai dar o quê? 18,25, né? Deixa eu fazer aqui. 3 dividido por 16. Isso mesmo. Dá 18,75. Eu falei 25, né? Então isso aqui está errado aqui. Deixa eu corrigir aqui mesmo, né? 18,75. Aqui provavelmente vai estar errado também, né? Não, aqui está certo. Só faltou corrigir aqui. Totalizando 100%. E a frequência acumulada, então você vai somando aqui, né? Tem a 1, tem a 1 com linha 2, tem a 2 com linha 3, tem a 3 com linha 4, até o último valor. Então, 25 com 37, 52,5, com 2, 75, com 6, 81,25, com 18, 100%. E a gente acaba essa parte da tabela de frequência, fica faltando a gente revisar só a parte com gráfico.